Eu quero começar contando que o ministro Cristiano Zanin marcou para o dia 2 de setembro o início do julgamento da ação penal que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. André Anelli é que vai trazer as informações para a gente agora. Em quanto tempo esse resultado deve sair, hein, Anelli? Bem-vindo. Em 5 dias, viu, Evandro? Obrigado, muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A primeira turma vai ter sessões extraordinárias nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro para análise do caso. No julgamento, os ministros vão votar pela condenação ou absolvição dos réus e vão definir uma pena. O relator, Alexandre de Moraes, vai abrir a sessão com a leitura do relatório, no qual deve retomar todas as provas colhidas e produzidas durante o processo. Depois disso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou algum representante da acusação, vai fazer a sustentação oral e, em seguida, os advogados dos réus também vão fazer essa sustentação oral, começando pelo tenente-coronel Mauro Cid, que é delator, e seguindo, então, essas sustentações por ordem alfabética sucessivamente. Somente depois dessas sustentações, o ministro Alexandre de Moraes apresenta o voto e pede a condenação ou a absolvição dos réus de forma individual. O ministro deve propor uma pena para cada um deles, a depender do grau de envolvimento de cada um. O agendamento desse julgamento acontece depois da apresentação das alegações finais do ex-presidente Bolsonaro e dos demais réus apontados como integrantes dessa suposta trama golpista, além das alegações também da própria Procuradoria-Geral da República. A defesa de Bolsonaro pediu absolvição pelo que chamou de falta de provas e de tipicidade criminal, alegando basicamente que o plano golpista não foi colocado em prática. Os demais réus disseram não ter participado do ocorrido e também pedem absolvição. A gente segue acompanhando, já com a data marcada então para esse julgamento, né, Evandro? De 2 até 12 de setembro, 5 dias, portanto. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. A gente vai se falando ao longo do nosso 3 em 1. Tem enquete rolando lá na rede social, no nosso YouTube. E a pergunta é, o julgamento de Jair Bolsonaro, marcado pelo Supremo Tribunal Federal, é, no teu ponto de vista, o ápice da perseguição política, a justiça finalmente sendo feita, uma condenação anunciada? Participe e a gente traz o resultado aqui depois. Alan Gani. Início do julgamento marcado para 2 de setembro. Obviamente que em 7 de setembro especificamente não haverá o julgamento acontecendo, porque a gente está falando de um feriado aqui no país. Mas toda a discussão vai passar por essa data. Coincidência ou planejamento? Olha, eu acredito que tenha sido coincidência. Agora, de qualquer maneira, é um ato simbólico, né? Eu vejo que não há motivos para Jair Bolsonaro ser condenado. Por quê? Porque a intenção do golpe ficou no campo da cogitação, talvez até no planejamento. E planejamento no Brasil não é crime. Agora, de qualquer maneira, acredito que o Supremo, ou a maioria ali, né, dos 5 da primeira turma, já tomaram a sua decisão. Eu acredito num placar de 4-1, com uma divergência de fluxo, e provavelmente teremos reações no dia 7 de setembro em apoio ao ex-presidente. Exatamente. Quando a gente fala de 5 dias para o julgamento, não são 5 dias corridos, porque se a gente começasse o julgamento no dia 2 de setembro, provavelmente ele terminaria no dia 7, exatamente. Mas olha só como estão as datas dos julgamentos. Zé Maria Trindade, bem-vindo, meu amigo, uma ótima tarde para você aí em Brasília, já te passo a palavra. São sessões extraordinárias das 9 da manhã ao meio-dia nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Então, percebam que são dias distribuídos entre 2 e 12, ou seja, 10 dias corridos, aproveitando os dias úteis, mas passando também por essa data que aqui no país é muito simbólica, que é o 7 de setembro e que se tornou ainda mais uma data de polarização política desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia essa situação? Tem recados que estão sendo dados ou, de fato, foi algo que já era previsto, começar o julgamento lá em setembro a partir do fim do inquérito e dos ritos iniciais nos meses anteriores? Sim, eu acho que a partir do momento em que terminaram, ou pelo menos estão prestes a ser encerradas aí, as outras fases, como por exemplo a das alegações finais, não há nenhum motivo para que
isso seja postergado, né? Então, uma coisa vai seguindo a outra, o calendário é esse. Agora, nesses últimos dias, além de tudo que a nação estarrecida tomou conhecimento nesses últimos tempos, eu destaco 2 depoimentos muito importantes. Primeiro, do coronel Flávio Pellegrino, que é aliás, não foi exatamente um depoimento, foram mensagens que acabaram sendo reveladas a partir da apreensão do celular dele, ele que era assessor do general Braga Neto, dizendo que militares foram aí consultados exatamente para se buscar uma solução para que Bolsonaro permanecesse no poder, porque esse era o desejo do presidente, e também, anteontem, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, dizendo que o documento, e ele fala, o documento era uma doideira. Então eu fui convencer os meus companheiros de tropas a não assinar esse documento.